Olá, seja bem-vindo ao canal O Homem de Deus, o canal que tem como objetivo se aprofundar nas Escrituras e no conhecimento de Deus. Hoje vamos estar falando do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, verso 21 ao verso 30. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e, depois, vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Agora, para nós entendermos melhor, vamos analisar versículo por versículo. Verso 21. Esta é a interpretação comum entre os judeus. Jesus continua aqui para comentar algumas opiniões predominantes entre os judeus, mostrar que a justiça dos escribas e fariseus era defeituosa, e que as pessoas precisavam de uma justiça melhor, ou não poderiam ser salvas. Ele ilustra o que quis dizer com essa melhor justiça, mostrando que as opiniões comuns dos escribas eram errôneas. Verso 22. Jesus, sendo Deus, assim como o homem e, portanto, sendo o doador original da lei, tinha o direito de expô-la ou alterá-la como quisesse. Ele, portanto, falou aqui e em outros lugares como tendo autoridade, e não como os escribas. Pode-se acrescentar aqui que nenhum homem jamais falou como Jesus, ao explicar ou fazer cumprir a lei. Ele fez isso como tendo o direito de fazê-lo. E aquele que tem o direito de ordenar e mudar leis no governo de Deus deve ser ele próprio divino. Raca é uma palavra siríaca, expressiva de grande desprezo. Vem de um verbo que significa vazio, vaidoso, e, portanto, como uma palavra de desprezo, denota cérebros sem sentido, estúpidos e superficiais. Jesus ensina aqui que o uso de tais palavras é uma violação do espírito do sexto mandamento e, se permitido, pode levar a uma infração mais aberta e terrível dessa lei. As crianças devem aprender que o uso de tais palavras é altamente ofensivo a Deus, pois devemos prestar contas de todas as palavras ociosas que falamos no dia do julgamento. Versículo 23. Os fariseus estavam concentrados apenas no ato externo de adoração. Eles não olhavam absolutamente para o estado interno da mente. Se um homem se conformasse com os ritos externos da religião, por mais inveja, malícia e ódio secreto que ele pudesse ter, eles pensavam que ele estava indo bem. Nosso Salvador ensinou uma doutrina diferente. Era mais importante ter o coração certo do que realizar o ato externo. Se, portanto, diz ele, o homem chegou ao ponto de levar seu presente ao próprio altar, e deve se lembrar de que alguém tinha alguma coisa contra ele, era seu dever deixar a oferta e ir reconciliar-se. Embora existisse uma diferença dessa natureza, sua oferta não era aceitável. Ele não deveria esperar até que o irmão ofendido viesse a ele. Ele deveria ir procurá-lo e reconciliar-se. Portanto, agora a adoração a Deus não será aceitável, por mais bem realizada externamente, até que estejamos em paz com aqueles que ferimos. Aquele que vem adorar seu Criador cheio de malícia, ódio e inveja, e em guerra com seus irmãos, é um adorador hipócrita e deve encontrar o desagrado de Deus. Deus não é enganado, e ele não será escarnecido. Versículo 24. Isso é o mesmo que dizer: não tente oferecer nenhuma oferta a Deus enquanto estiver em espírito de inimizade contra qualquer pessoa, ou tenha alguma diferença com o seu próximo que você não tem. Usou tua diligência para se ajustar. É nosso dever e interesse tanto trazer nosso presente quanto oferecê-lo. Mas Deus não aceitará nenhum ato de adoração religiosa de nós, enquanto qualquer inimizade subsistir em nossos corações em relação a qualquer alma do homem, ou enquanto subsistir no coração do próximo para conosco, que não usamos os meios adequados para remover uma religião
cuja essência é o amor não pode sofrer em seus altares um coração vingativo e caridoso ou que não se esforce ao máximo para reviver o amor no coração de outra pessoa. A palavra original que traduzimos presente é usada pelos rabinos nas letras hebraicas do Bom que significa não apenas um presente, mas um sacrifício oferecido a Deus. Então, quando seu irmão estiver reconciliado com você, ou você tiver feito tudo ao seu alcance para efetuar essa reconciliação, minha própria obstinação e falta de caridade devem me tornar totalmente incapaz de receber qualquer bem das mãos de Deus ou de adorá-lo de maneira aceitável. Combater a maldade de outra pessoa não pode ser um obstáculo para mim quando me empenhei seriamente em removê-la, embora sem efeito. Versículo 25. Isso ainda é uma ilustração do sexto mandamento. Estar hostil, ir à lei, ser litigioso é sempre uma violação, de um lado ou de outro, da lei que exige que amemos nosso próximo, e nosso Salvador a considera uma violação do sexto mandamento. Enquanto você estiver no caminho, ele diz, seja, enquanto estiver indo ao tribunal, antes que o julgamento ocorra, é seu dever, se possível, chegar a um acordo. É errado levar a disputa a um tribunal de justiça. A consequência de não se reconciliar, ele expressa na linguagem dos tribunais. O adversário entregará ao juiz, e ele ao carrasco, e ele te jogará na prisão. Ele não quis dizer que esse seria literalmente o caminho com Deus, mas que seu trato com aqueles que nutriam esses sentimentos e não se reconciliavam com seus irmãos era representado pelo castigo infligido por tribunais humanos. Ou seja, ele seguraria todos os que violavam o sexto mandamento e os puniria de acordo. Às vezes, não há propriedade no uso deste versículo em representar Deus como o adversário do pecador e pedindo que ele se reconcilie com Deus enquanto estiver no caminho do julgamento. Nem a frase de maneira alguma sairá dali até que pague o máximo de centavo refere-se à eternidade de punição futura. É uma linguagem tirada dos tribunais de justiça, para ilustrar a verdade de que Deus punirá as pessoas de acordo com a justiça por não se reconciliarem com ele. O castigo no mundo futuro será eterno, de fato, mas esta passagem não prova isso. Versículo 26. No máximo, o texto só pode ser considerado como uma representação metafórica do procedimento do grande juiz. E lembre-se de que, pelo consentimento geral de todos, exceto os interessados, nenhuma metáfora será produzida em prova de qualquer doutrina. Nas coisas que dizem respeito à nossa salvação eterna, precisamos das evidências mais pontiagudas e expressas sobre as quais podemos estabelecer a fé de nossas almas. Versículo 27. Nosso Salvador nesses versículos explica o sétimo mandamento. É provável que os fariseus tivessem explicado esse mandamento, como sexto, como estendendo-se apenas ao ato externo, e que eles consideravam maus pensamentos e uma imaginação devassa como de pouca importância, ou como não proibidos pela lei. Nosso Salvador assegura eles que o mandamento não considerava apenas o ato externo, mas os segredos do coração e os movimentos dos olhos. Ele declara que aqueles que satisfazem um desejo arbitrário, que aqueles que procuram uma mulher para aumentar sua luxúria, já, aos olhos de Deus, violaram o mandamento e cometeram adultério no coração. Tal era a culpa de Davi, cujo crime profundo e terrível mostra completamente o perigo de se entregar a desejos malignos e às aparições de um olho desonesto. Tão excessivamente rigorosa e ampla é a lei de Deus, e tão hediondo à sua vista machados pensamentos e sentimentos que podem ser escondidos para sempre do mundo. Versículo 28. O objetivo de Cristo era condenar geralmente a luxúria da carne. Ele diz que não apenas aqueles que seduziram as esposas de seus vizinhos, mas aqueles que poluíram seus olhos com um olhar indecente, são adúlteros diante de Deus, pois não apenas os olhos, mas também as chamas ocultas do coração, tornam os homens culpados de adultério. Consequentemente, Paulo faz a castidade consistir tanto no corpo quanto na mente. Mas Cristo considerou suficiente para refutar o erro grosseiro que prevaleceu, pois eles pensavam que era necessário apenas se proteger contra o adultério externo, como é geralmente pela devassidão dos olhos que as tentações são apresentadas à mente, e quando a luxúria entra, por assim dizer, por aquela porta, Cristo usou esse modo de falar quando desejava condenar a luxúria, o que é evidente na expressão, para cobiçá-la. Isso também nos ensina que, não apenas aqueles que formam um propósito deliberado de fornicação, mas também aqueles que admitem pensamentos poluídos, são considerados adúlteros diante de Deus. A hipocrisia dos papistas, portanto, é muito grosseira e estúpida, quando afirmam que a luxúria não é pecado, até obter o pleno consentimento do coração. Mas não é de admirar que eles tornem o pecado um assunto tão pequeno. Para aqueles que atribuem a justiça ao mérito das obras, deve ser muito monótono e estúpido ao julgar
seus pecados. Versículo 29. Os hebreus, como outros, estavam acostumados a representar os afetos da mente pelos membros ou partes do corpo. Assim, os intestinos denotavam compaixão, o coração, carinho ou sentimento, as rédeas, entendimento, propósito secreto. Um mal olhado denota algumas vezes inveja e outras vezes uma paixão banal ou pecado em geral. A expressão é usada para denotar forte paixão adúltera, desejo ilegal ou inclinação perversa. O olho e a mão direitos são mencionados porque são de maior utilidade para nós e denotam que, por mais forte que seja a paixão ou difícil de se separar, ainda assim devemos fazê-lo. O substantivo do qual o verbo ofender, no original, é derivado, geralmente significa uma pedra de tropeço ou uma pedra colocada no caminho, sobre a qual alguém pode cair. Significa também uma rede ou parte de uma rede contra a qual, se um pássaro bate, ele salta na rede e é levado. Isso significa, portanto, qualquer coisa pela qual caímos ou somos enredados, e aplicado à moral. Versículo 30. A mão direita é selecionada pelo mesmo motivo que o olho direito, porque é um dos membros mais importantes do corpo humano. A ideia é que os mais queridos objetos terrestres sejam sacrificados, em vez de cometermos pecado, que a abnegação mais rígida deve ser praticada e que o autogoverno mais absoluto deve ser mantido a qualquer sacrifício, em vez de permitir que a mente seja poluída por pensamentos profanos e desejos impuros. Chegamos ao final de mais um vídeo e de mais um estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe. Até a próxima.